Meus caros colegas, bom dia a todos. Como me cumprimentar a todos, bem como cumprimentar os colegas, os ilustres colegas presentes na mesa. É, pois, um gosto estar aqui. Louvar a iniciativa, que é muito importante, até para recordarmos a nossa história. Farei uma breve nota introdutória ao tema alcance do princípio do contraditório no processo criminal, o papel do advogado e o desrespeito pelas imunidades do exercício do patrocínio forense. Bom, lembramos a propósito das comemorações dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa o papel que cabe aos advogados enquanto firmes pilares que testam e atestam o respeito pelo texto constitucional que surgiu em 2 de abril de 1976. E foi alvo já de 7 revisões. Numa breve referência à origem latina do vocábulo advogado, advocatus, temos que o advogado é aquele que é chamado a prestar assistência, aquele que intercede, que medeia, que protege, que defende. O advogado é, pois, aquele que tem por missão ser protetor dos direitos, liberdades e garantias. É esta defesa que testa e atesta a normatividade constitucional vigente. Ou, dito de outro modo, é o advogado um acérrimo defensor do texto constitucional vigente. Tanto assim é que o legislador constitucional percepcionou a relevante função pública, o denominado munus publicum, inerente e imanente ao exercício da advocacia, conquanto é pacífico, pelo menos no plano teórico da norma, serem os advogados essenciais para a administração da justiça. Diremos mais, sem advogados, não pode a justiça ser administrada em nome do povo, porquanto são os advogados quem na lide representam o povo. Com efeito, reconheceu-se mediante a introdução do artigo 208 da Constituição da República Portuguesa, pese o facto de apenas na revisão constitucional de 1997, que a lei assegura aos advogados as imunidades necessárias ao exercício do mandato e regula o patrocínio forense como elemento essencial à administração da justiça. A liberdade e a independência que caracterizam intrinsecamente a advocacia, assim o exigiam e continuam a exigir. Onde perigar um direito, uma liberdade ou uma garantia, sempre teremos um advogado que, na linha da frente, erguerá a sua voz em defesa da justiça e do Estado de Direito Democrático. Ora, que imunidades são estas a que dá expressão o artigo 208 da Constituição da República Portuguesa? Fazendo uma incursão pela lei de organização do sistema judiciário, concluímos que o legislador ordinário, desenvolvendo aquele preceito constitucional, dedicou um capítulo aos advogados, estabelecendo-se nos artigos 12º e 13º os seguintes comandos, respectivamente. O patrocínio forense por advogado constitui um elemento essencial na administração da justiça e é admissível em qualquer processo, não podendo ser impedido perante qualquer jurisdição, autoridade ou entidade pública ou privada. Para a defesa de direitos, interesses ou garantias individuais que lhe sejam confiados, os advogados podem requerer a intervenção dos órgãos jurisdicionais competentes, cabendo-lhes, sem prejuízo do disposto nas leis do processo, praticar os atos próprios previstos na lei, nomeadamente exercer o mandato forense e a consulta jurídica. No exercício da sua atividade, os advogados devem agir com total independência e autonomia técnica e de forma isenta e responsável, encontrando-se apenas vinculados a critérios de legalidade e às regras deontológicas próprias da profissão. A lei assegura aos advogados as imunidades necessárias ao exercício dos atos próprios de forma isenta, independente e responsável, regulando-os como elemento indispensável à administração da justiça. Para garantir o exercício livre e independente de mandato que lhes seja confiado, a lei assegura aos advogados as imunidades necessárias a um desempenho eficaz, designadamente o direito à proteção do segredo profissional, o direito ao livre exercício do patrocínio e ao não sancionamento pela prática de atos conformes ao estatuto da profissão, o direito à especial proteção das comunicações com o cliente e à preservação do sigilo da documentação relativa ao exercício da defesa, o direito a regimes específicos de imposição de selos, a rolamentos e buscas em escritórios de advogados, bem como de apreensão de documentos. Tendo por base a normatividade assente referenciada, bem como o direito de protesto, e não esquecendo a prevista em regulamentação internacional,
que porém aqui não cuidamos, na medida em que a nossa bússola é a Constituição da República Portuguesa e o seu desenvolvimento na regulamentação ordinária. Cumpre-nos uma breve apreciação e reflexão da sua aplicação prática na lide judiciária, em especial no processo criminal. As imunidades conferidas aos advogados serão respeitadas sempre que um advogado intervém no processo criminal, nomeadamente quando lhe cumpre contraditar factos ou pronunciar-se sobre o direito aplicável a esses mesmos factos? Pensamos que nem sempre será assim, embora, por princípio, quando se acham limitadas ou violadas as referenciadas imunidades, designadamente o direito ao livre exercício do patrocínio e ao não sancionamento pela prática de atos conformes ao Estatuto da Profissão, tal aconteça de forma involuntária ou porque a preparação técnica, a esse nível, necessite de ser aprimorada. Ou ainda porque se haja instalado a crença de que os advogados, enquanto protetores dos direitos, liberdades e garantias, as mais das vezes lançam mão de expedientes dilatórios que apenas pretendem entorpecer e protelar a ação ou omissão da justiça. Não pode perder-se de vista que os meios nunca poderão justificar os fins e que a perseguição criminal contra uma determinada pessoa está sujeita ao respeito pela legalidade, sendo os advogados os garantes dessa legalidade. Sabemos que, quando em defesa de uma determinada causa, os advogados têm conhecimento privilegiado de factos. Factos esses que, via de regra, não são acessíveis ao tribunal. Mas os advogados têm conhecimento dos factos de que as testemunhas, hostis ou não, alegadamente têm conhecimento. Ora, esses são fatores determinantes para dar cumprimento ao direito de contraditar determinados factos ou discordar da aplicação do direito. Estes condicionalismos deveriam merecer sempre a apreciação do Tribunal, de molde a que a intervenção dos advogados no processo criminal, a rebuço da pressa em fazer justiça, não seja limitada ou coartada, nomeadamente no desenvolvimento da instância e da contrainstância, ou ainda quando os advogados se apresentam a requerer, antecipando-se, tantas vezes e ainda antes de o requerimento ser formulado, a decisão que sobre o mesmo recairá. Aqui chegados, uma breve palavra para os advogados em início de carreira, que se confrontam com maiores dificuldades a este nível. Isto porque, a pretexto da sua inexperiência e a rebuço da referida pressa em fazer justiça, o Tribunal se refugia na pertinência da instância ou do que houver de ser, de requerer ou alegar. Como se diz no parecer do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, de 23 de setembro de 2005, relatado pelo Sr. Dr. Virgílio Vasconcelos Ribeiro, compete exclusivamente ao advogado a decisão acerca do que é necessário ao bom desempenho do mandato. É ele quem define a estratégia global e a tática da defesa. É ele quem tem a responsabilidade de construir o discurso da defesa. Só ele pode, em seu juízo e consciência, escolher os temas a introduzir na discussão, as imputações a fazer e as expressões a utilizar, à luz do que for necessário, à defesa adequada dos interesses do seu cliente, quando dessas opções resulta ofensa para a honra e bom nome de outrem. Para a análise do que cuidamos, é relevante o parecer dos professores Figueiredo Dias e Costa Andrade, sob o título Limites do Direito de Defesa, publicado na Revista da Ordem dos Advogados, ano 52, de acordo com o qual um ambiente dominado por uma atmosfera densificada de emotividade e conflitualidade, o que deve valer como um estímulo ao exercício cotidiano da tolerância e da disponibilidade para aceitar limiares particularmente qualificados de risco permitido e de sacrifício socialmente adequados do bem jurídico mais intensamente que o envolvido, a saber, a honra. De outra forma, abrir-se-ia a porta a limitações tão drásticas como intoleráveis da liberdade de expressão e atuação dos diferentes sujeitos e participantes processuais. Estes não podem viver sob a ameaça constante da invocação das reações criminais em nome da tutela da honra, uma espada de Damocles que só poderia redundar em manifestações perversas de autocensura. Nessa conformidade, a jurisprudência da Ordem dos Advogados, reiterada firme e pacificamente, vem reconhecendo há longas décadas a legitimidade do emprego pelo advogado de expressões mais ou menos enérgicas, veementes, vibrantes, consoante a natureza do assunto e o temperamento emocional de quem as subscreve. De modo que não merece censura disciplinar o uso de um estilo irónico ou contundente, de menor elegância ou de menor moderação, que, não sendo porventura o mais desejável, as circunstâncias do patrocínio
quer ela incida sobre as posições da parte adversa ou sobre os atos dos juízes ou dos magistrados do Ministério Público, quer incida sobre o funcionamento dos órgãos de administração da Justiça ou de outras instituições, quer sobre os modos de procedimento ou de aplicação de diretivas, ordens e instruções hierárquicas, quer ainda sobre orientações na interpretação da lei. Parecer do Conselho Superior de 26 de julho de 2011. A comemoração dos 40 anos da Constituição da República constitui, pois, um momento de reflexão no que está bem e no que está menos bem. Possa o poder político aproveitar esta oportunidade para introduzir as alterações e melhoramentos necessários a este nível. Quanto a nós, consideramos ser de ponderar, de forma empenhada, na introdução de um capítulo no texto constitucional relativo aos advogados. Aliás, no desenvolvimento do já previsto no artigo 208, assegurando-se assim, de forma ainda mais efetiva, as imunidades do exercício do mandato, mutatis mutandis do patrocínio e a regulação do patrocínio forense como elemento essencial à administração da Justiça. Para terminar, recordando o surgimento do texto constitucional, citamos um trecho da declaração de voto assinada em 2 de abril de 1976 pelo Sr. Professor Dr. Jorge Miranda e que nos deve conduzir à permanente necessidade de testar e atestar o que ficou consagrado. A Constituição é uma Constituição feita sobre o acontecimento e uma Constituição de compromisso. Reflete o traumatismo de 48 anos de ditadura e alienação e de 13 anos de guerra. Reflete o inebriante ambiente de 2 anos de revolução. Produto do concurso de diversos partidos, acumula materiais aparentemente contraditórios, cuja síntese há de encontrar-se através do esforço de políticos e juristas e, sobretudo, através da vivência democrática dos cidadãos. Mas não é a democracia compromisso e não foi já, de per si, a Assembleia Constituinte um grande fator de integração democrática? Disse. Muito obrigada.